Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um podcast Vida na Vida. A gente tem tido a alegria aqui no Nova Vida Online de trazer esse título, né? Essa mensagem está no título aí, de colocar mais vida na sua vida, desse entendimento de que a nossa missão de discipulado, de sermos influência na vida uns dos outros, tem a ver com isso, colocar um pouco de vida na vida uns dos outros. E aí, eu espero que nessa oportunidade você receba mais vida, enquanto a gente aqui também recebe. Eu acho que você me conhece, eu sou André Rangel, faço parte da Igreja de Nova Vida, Família da Fé, e tem sido um prazer imenso servir aos pastores, aos membros da nossa igreja, e é uma alegria estar com você aqui, com a sua participação. Fica à vontade para falar com a gente aí nesse tempo, e vai ser uma alegria a gente construir aí esses próximos minutos, essas próximas, aí quase uma hora aí que a gente vai ficar juntos. Hoje eu tenho a alegria imensa de ter comigo um grande amigo, um amigo que tem se tornado um amigo muito querido nesses últimos meses aí. Quanto tempo? Já é mais de 1 ano, 2 anos, a gente já conhece, que é o meu querido Evanir Pestana. Ele faz parte da Igreja Nova Vida, frequenta na Igreja de Jacarepaguá, onde eu tenho pastoreado, e nesse tempo tem sido uma bênção imensa. Ele é uma bênção independente de qualquer coisa, mas o que ele faz como o serviço na igreja, como ele se dispõe a ajudar pessoas, amplifica ainda mais a bênção que você é. Evanir, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, para a gente falar de algo muito sério, muito importante, muito presente nos dias de hoje, que já já eu digo para você o que é. Bom ter você com a gente. Olha, é um prazer imenso também estar aqui, Bispo, principalmente poder participar disso diretamente com você, poder estar tendo essa troca, vida na vida. Eu acho isso muito importante, que a nossa vida, ela traz marcas, histórias, e é muito importante trazer isso, né, experiências para o outro, que isso agrega muito na vida das pessoas. Enquanto eu estava falando aqui, né, de você ser uma benção, é por causa disso. Você já agregou mais vida para mim. Eu recebo um pouquinho da sua vida na minha experiência de vida. E é isso aí, eu acho que você também recebe da minha, né? A gente tem tido essa experiência. E, assim, como eu estava falando com o pessoal, você tem servido a igreja, e não só a igreja local, você tem servido a denominação e até qualquer outra pessoa que procure a sua ajuda, né? De uma maneira muito profunda. Me fala um pouquinho da sua experiência profissional, um pouquinho da sua vida, para o pessoal saber, não é simplesmente o seu currículo, mas saber por que você tem alguma autoridade para tratar o que a gente vai conversar aqui. Assim, tentando trazer de uma forma bem resumida, porque é uma história, assim, que agrega uma experiência de ajudar o próximo, de crescimento. A minha história Eu falei profissional, mas pode começar lá atrás, tá? Sim. Me conta um pouquinho de você. Tá. Porque de alguma forma isso já foi acontecendo profissionalmente falando. Sim. Mas assim, eu sou, minha família surgiu assim de um conflito familiar, né? Era a minha casa, eu sou filho de pais separados, então era eu, meu irmão, minha mãe, e como toda questão de um conflito, a gente gera essa relação de conflitos, e isso assim, foi algo bem traumático na minha infância. Pais separados, a minha mãe uma pessoa assim, que foi muito guerreira para educar não só a mim, mas o meu irmão, dando ali a vida dela ali, dedicação, se preocupando com a nossa educação, a minha, assim, minha do meu irmão. Isso aqui como um conflito de familiar, né, uma estrutura familiar disfuncional, a minha experiência ela foi se agregando quando eu comecei a levar meu irmão, que desenvolveu uma questão com abuso de substância. Em 94 eu levo meu irmão para se internar numa clínica, e quando eu chego nessa clínica era um pastor, uma clínica que tinha um hábito de internar jovens com demandas de uso de substância, álcool, e era na cidade de Niterói, especificamente em Piratininga, no bairro Piratininga, de frente para a praia de Piratininga. Essa era a minha praia da minha infância. A gente morava por lá de lá, e quando ia à praia era Piratininga. Era uma experiência sensacional com os primos que a gente ia, e era ali que era essa clínica. Isso, era uma casa muito bem estruturada, 2 andares, e muitos jovens. E aí quando eu chego nesse lugar para internar meu irmão, esse pastor que era um militar da aeronáutica, eu vi um cara sozinho tentando ajudar pessoas. Ele era membro da igreja metodista de Niterói, que era ali logo no centro, descendo a ponte. E ele chega para mim e fala assim: olha, eu vou ajudar seu irmão, mas eu preciso de ajuda também, preciso de pessoas para estar aqui me ajudando.
E eu entro nessa proposta de ajudá-lo. Né? Você entrou meio que curioso? Curioso. Ou já tinha alguma coisa lá acendida? Zero, curioso, sem saber o que fazer com a questão de pessoas com a problemática. Mas havia um desejo de ajudar. Muito, sempre teve. Legal. Isso sempre esteve presente na minha vida, na minha história, de poder ajudar o próximo. Eu já desde pequeno sempre tinha essa coisa de querer ajudar pessoas, né? Sempre muito prestativo. Você acha que isso surgiu do nada? Ou você acha que alguma coisa engatilhou você ter essa característica muito forte? Uma vez eu escutei um terapeuta, ele falou algo assim que foi muito interessante para mim. Ele falou assim, isso dentro de uma igreja batista do Calvário. Evania, a sua experiência, por mais que tenha sido dolorosa, ela serviu para formar o que você é hoje. E é o que a gente vê o tempo todo, né? Legal. Mas volta lá para sua história. E aí, você está lá... E aí eu levo meu irmão para se internar, ele me convida, primeiro ele me manda eu vender umas camisas que ele tinha lá do projeto, começo a vender. E eu muito ali com essa pegada de... Acho que ele percebeu, ele teve essa sensibilidade e me convida e eu entro no projeto junto com ele. Só que não tinha experiência nenhuma. A experiência era a palavra de Deus, pregar. Não que isso não venha a ser importante no processo, é fundamental, mas tem algo além disso, né, Bispo? É algo que vai paralelo, né? Exato. Para ajudar. Exatamente. E aí eu começo a ajudar e aí na época tinha uma galera, assim, uma turma da comunidade S8, Sim. que eram pioneiros no tratamento de dependência química, foram os primeiros. Quando você falou que era um pastor da aeronáutica, eu achei até que era... Mas era o resgate, não? Não, a Operação Resgate acontecia ali na Alameda São Boaventura. Isso, em Fonseca. Que eu conheci toda essa turma, né? O pastor Sérgio, aquela galera todinha. Isso, legal. Eles eram também eles tinham uma experiência de tratamento de dependência química. Sim. Que tinham todo um processo de trabalhar com jovens também. Só que esse pastor, ele conhecia também o pessoal todinho da Operação Resgate. Eu começo a ajudar esse pastor e ele falou assim, olha, você precisa adquirir um pouco mais de experiência para ajudar as pessoas. Legal. E eu entro em contato com o pessoal da comunidade S8. Pastor Serginho, Jeremias Fontes, Fábio Damasceno, essa turma todinha que foi lá uma referência, bem lá atrás, na raiz. Na raiz. E foi muito interessante porque quando eu chego na comunidade S8, no bairro Marambaia, eles começam a oferecer uma proposta de eu integrar ali no processo. Olha, você precisa passar por um estágio aqui. Mas o estágio, na verdade, era um processo de tratamento também. E aí eu começo a ter uma frequência toda semana, praticamente quase que internado. Eu chegava às 8 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde. Uau! E era... Tensivão ali, comportamento, então tudo era avaliado. A questão da fala, do caráter. A questão do caráter era muito importante para essa turma, sabe? Como que era o caráter da pessoa. Eu me sentia assim no lugar de tratamento. E eu, quando percebi, eu estava de fato seguindo o processo de tratamento. E eu lembro que a base do tratamento eram os 12 passos. E eu não fazia ideia o que eram os 12 passos. O que são os 12 passos? Hoje já são mais famosos. Bem mais famosos. Mas fala pra gente, como é que foi a sua experiência lá? E aí eu começo a entrar em contato sobre o primeiro passo, admitir a sua questão, algo que precisa ser tratado, caráter, o que de fato precisava trazer à luz. E eu começo a mergulhar nos 12 passos e me apaixonar por isso. Legal. Porque os 12 passos é uma construção da rendição até uma experiência profunda com Deus. Mas primeiro você precisa se render. Sem rendição. Rendição e redenção. Exatamente. De um até o outro. Exatamente. Nenhum dos dois são fáceis, né? Nenhum dos 12 passos é fácil. Cada passo é um desafio. É uma quebra da nossa estrutura de defesa. É um mergulho nesse interior. E eu mergulho nesse interior nos 12 passos, junto com a turma da comunidade sul. Quando chega no ano de 2000, o governador do estado, o Garotinho, convida ele cria a primeira clínica popular do estado do Rio de Janeiro. E entrega a chave da administração dessa clínica do governo à comunidade S8. E a comunidade S8 assume a primeira clínica do estado do Rio de Janeiro, em Santa Cruz. E toda a equipe da comunidade S8 vai para lá. E eu vou também. E era uma internação de 80 homens, mais ala feminina 50. Uau.
Era uma internação, foi tremendo. Uma Em pouco tempo já estava assim. Em pouco tempo. E aí nessa mesma experiência... Isso tudo era voltado para a reabilitação? Para a reabilitação. Ok. E aí, quando chega em 2000, 99, finalzinho de 99, eu vou me aproximando da comunidade, do pessoal da Igreja Batista do Calvário. Okay. Que era na subida ali da Alameda São Boaventura, estavam fazendo um trabalho incrível com pessoas, também com reabilitação. Uhum. Eles tinham várias salas dentro da igreja que trabalhavam com grupos. Eu começo a criar uma experiência com esse pessoal, faço um curso também de conselheiro em dependência química, não tinha experiência nenhuma com psicologia, né? Até então não era psicólogo, não era nada. Era o desejo de ajudar pessoas. E eu faço o curso. Quando eu termino o curso, o Alexandre Brito, uma pessoa muito assim, experiente na área do tratamento de dependência química, ele me convida para fazer parte da equipe dele, inserir dentro de uma equipe para trabalhar numa internação, num lugar chamado Vale do Jaboque. Vale do Jaboque. Interessante. Tem lugar como proposta de mudança de vida. Uhum. E eu vou trabalhar e começo a trabalhar com internação novamente, inserido com internação já com muita experiência agora. Pessoal, aí eu já me desligo de Piratininga com esse pastor, vou para a Igreja Batista do Calvário e assumo junto com a equipe uma experiência profunda. Aí começo a trabalhar com palestras, projeto Botim do Bombeiro, universidade dando palestras. E começo a trabalhar e assumo a coordenação da parte de grupos de apoio, que eu começo a experiência da comunidade S8 agregou muito na minha vida, assim. Imagina. Ouvir pessoas, a sensibilidade. Então, desde lá de trás, então, você se viu mergulhando cada vez mais profundamente no apoio ou na formação de grupos de apoio também, Sim. Voltando, usando os 12 passos. Perfeito. Para várias questões de dependência, questões emocionais. Perfeito. Né, tudo voltado para isso. Tudo voltado para isso. Você, em geral, foi se especializando. Assim, né? Em geral, se especializando. Ficou ótima essa frase. Você foi fazendo esse caminho afunilado aí, Isso. mais para essa questão. Tá. Exatamente. E aí eu, quando chega em 2004, conhecendo a Paula, conheço a minha esposa. Sua esposa. 2004, ela vai fazer o curso de conselheiro lá, se especializando. Você conheceu ela lá? Conheci ela lá, fui fazer o treinamento, legal. Conheci a Paula. E... Santo treinamento, olha aí, que beleza. Que foi uma benção, assim, de Deus ter conhecido a Paula. Hoje tem uma família maravilhosa, eu sou marido da Paula, minha Paula é minha esposa, tenho a Sara. É a Sara, eu concordo, uma família maravilhosa. E assim, foi uma benção de Deus ter conhecido a Paula. A Paula entra na minha vida e a Paula chega para fazer o curso com um projeto de criar um grupo de apoio na Igreja Batista Campo dos Afonso. Okay. E é nessa relação de envolvimento com a Paula vai como assistente social, criando dentro com a liderança dela, criando um grupo de apoio, e o Namorando a Paula começa a ajudar também esse grupo de apoio, sempre envolvido com pessoas. Uhum. Conheço um jovem da Igreja Batista do Calvário, eu começo a ajudar esse jovem, um jovem que eu pego um carinho, e Deus, de alguma forma, sempre criou essas oportunidades de colocar alguém na minha vida para eu trazer para perto, cuidar de Com certeza. Não tinha como evitar. Não tinha. Você está se especializando aí, Deus vai te dar oportunidades. Começo a ajudar um rapaz, o rapaz se mantém limpo, firme. Limpo é uma palavra um pouco pesada. A gente sabe o que significa. Ele começa a ficar bem e chega uma época que ele recai e morre de overdose. E aí eu entro em choque com a primeira pessoa que eu estava tratando e eu acabo perdendo. E aí eu me desligo um pouco disso. Entro para o mundo corporativo, vou trabalhar numa empresa, começo a trabalhar numa empresa. Você sentiu que isso te abalou dessa maneira? Naquele tempo lá você pensou, você não quer mais isso? Não quero. Uau. Começo a entrar para a faculdade, fazer psicologia, e aí eu começo a olhar dentro do âmbito da psicologia o que eu poderia estar inserido. Vou num caminho um pouco para trabalhar com jovens, com crianças. Termino a faculdade, entro já numa pós-graduação com crianças e adolescentes, intervenção precoce para situações de traumas. Me especializo, quando termino a especialização percebo que não tinha nada a ver isso comigo. É mesmo? E largo.
E dentro da empresa, eu fui convidado a participar do RH da empresa. Fui convidado, eu chego para a gerente e falo assim, olha, eu não tenho experiência com RH, como que eu vou trabalhar com RH? A minha vida é clínica. Nós queremos você, porque você tem algo que nos atrai, é pessoas, você chama pessoas para perto. E o RH precisa de pessoas como você. Eu falei, então vocês têm que me especializar, me preparar. Me colocaram em vários cursos de treinamento de pessoas, tem entrevista por competência, eu vou para São Paulo, faço vários cursos, pago um MBA na PUC para poder me especializar no RH, e eu começo a trabalhar com um programa de qualidade de vida dentro do RH. Legal. Então eu saio daquela coisa de trabalho em RH com entrevista e começo a olhar pessoas dentro do mundo corporativo. Pessoas com questões de ansiedade por conta de trabalho, depressão, e a gente começa a criar um programa de qualidade de vida. Ganhamos um prêmio das melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro, em 2017. Ganhamos o prêmio. E a gente começa a criar um programa de palestras, de integração entre as áreas. E começa a empresa ter um movimento enorme. E eu adoeço dentro da empresa. Adoece. Com uma crise de ansiedade, o burnout, e eu entro em conflito com isso. Tratando de pessoas, ajudando pessoas, mas a nível de cobrança, aquilo me adoece. E eu começo a olhar, bem, eu tenho que sair disso, isso está me fazendo mal. Eu tenho que olhar para a clínica, voltar para a clínica. E eu volto para a clínica, me especializo em toda a parte de saúde mental. Mas enquanto isso você está tratando o seu burnout? Tratei, fiz tratamento com psicólogo, com aí você se viu no momento que você pôde voltar, então? Exatamente. Tá. Eu tive que fazer um tratamento. Eu achei que você ia ignorar, claro que não, né? De maneira... Ia ter que ir junto, fazer, não dá, né? Entrar mergulhar nessa outra parte, mas ainda vivendo não, aquilo. Eu tive que parar. Não tem como, tem que parar. Eu tive que parar, eu tive que reconhecer. Eu estou falando porque eu acho que tem gente ouvindo a gente e às vezes acredita que dá para continuar. Não dá. Tem que parar para resolver aquilo ali, né? É necessário parar. Uhum. Porque se você avança, você não ajuda. Não, com certeza. Então eu reconheci a necessidade de parar. E isso, assim, isso tem um ponto que eu sempre reconheci, é os meus pontos fracos. Uhum. Então eu cheguei a um ponto que eu falei assim, bem, eu não tenho como avançar. Esse é um ponto fraco, essa área está inflamada, eu preciso tratar disso. Então eu peço ajuda profissional, eu faço processo de terapia, psiquiatra, tratamento, e eu começo a criar atividades físicas como uma proposta de melhoria também. Hoje eu nado 4 vezes por semana. Uhum. Então isso é fundamental também, que me ajudou muito na época, e eu mantenho isso até hoje. Então, legal. Hoje eu considero isso muito importante. Você sabe que para você eu sei que é exagerado o que eu vou falar, mas a questão de sobrevivência, né? Eu sei que eu me sinto assim também. Algumas coisas que a gente faz, que você fala, eu não posso abandonar de jeito nenhum, tem que ser vivo, frequente na minha vida, para o meu bem-estar. Porque a maioria das pessoas, em geral, não liga muito para essa parte, né? Ela pensa que preciso tomar os remédios aqui para manter a minha saúde física, fazer esses exercícios, uma alimentação, mas se não estiver cuidando da parte de dentro da cabeça, daqui a pouco alguma coisa pifa, né? Exatamente. E você não deu a atenção necessária ali. E tem a ver com isso que você está falando. E muito, até porque em determinados momentos de que a gente está ajudando o próximo, a gente não tomar cuidado, a gente está desenvolvendo outras questões, outras patologias que não são percebidas. Isso. Como a codependência, dependência emocional. Então, a necessidade de ajudar o próximo se torna o fator principal na vida, e deixamos de lado as outras coisas, como família, igreja. E a própria saúde. A própria saúde, em função do outro. Isso. E na sua cabeça você pensa, eu estou fazendo tudo certinho, estou ajudando. Mas, com certeza as outras coisas vão funcionar normalmente. E às vezes você vai se inabilitando, né? Sim. Incapacitando de realmente ajudar, porque não está cuidando de você. Exatamente. Então foi necessário, na época, eu ter parado, assim, de fato, entrar em tratamento, e mesmo muito envolvido, eu era super envolvido. E aí eu começo, eu era tão envolvido na época da empresa, que eu comecei a não ter agenda para tratar nos consultórios, né? Antes de ficar doente. Porque eu comecei a criar vários projetos dentro da empresa. Eu criei um projeto com um jovem aprendiz. Eu olho para o jovem e vejo um jovem sentado na mesa, sem fazer nada, para cumprir tabela de um programa
de jovem aprendiz. E eu falei assim, ó, isso está errado. Ele precisa ter uma importância, se sentir importante. Eu criei um programa com jovens, onde ele começa, o projeto era, ele tinha que fazer uma entrevista com o gestor dele, com todos os seus pares da área que ele estava inserido de trabalho, e criar um projeto de apresentar qual era a importância daquela área e a importância dele, o que ele tinha de valor para agregar. Legal, hein? Aquilo deu um valor. E eu estou falando isso de Traz jovens. consciência, né? Falando isso de jovens de comunidade, porque a maioria dos jovens aprendizes em grandes empresas vem. O programa é exatamente para isso. E aí você começa a ver jovens que têm um valor, começa a perceber o valor dele. E jovens que foram contratados depois para estagiários, começaram a pensar em faculdade, começaram a pensar em crescer dentro da empresa. Isso foi... Não tinha antes essa perspectiva. Não tinha. Mas a gente ativou ali um valor. Exatamente. Ele não tinha percebido. Exatamente. Que fantástico. E era exatamente esse ponto de sensibilidade que a gerente na época percebeu em mim, que era a relação do RH, que é o RH, não o RH distante, mas o RH que está junto, que está ouvindo os seus contratados, os seus colaboradores, entendendo a necessidade deles, entendendo os seus pontos fortes e fracos e como potencializar isso, como desenvolver isso. E é admirável para mim uma empresa pensar assim, porque eu acho que isso é uma minoria, né? Minoria. A empresa ter essa preocupação da questão mais humana. Sim. Como isso é poderoso e como faz bem para a empresa no final das contas. Mas eles enxergaram que precisava de alguém como você e você trazia esses atributos. E, aliás, eu acho que eu posso abrir um parênteses. Todo mundo que eu conheço, que conhece você, repete esse discurso, né, de que você é bom com pessoas. Deus te deu essa unção, Deus te deu essa capacitação, faz parte do seu chamado. Sim. Né, lidar bem com pessoas, atrair pessoas. Realmente você é uma pessoa que exala simpatia. Mas não é só... A gente sabe que não é artificial, você não fabrica isso, está dentro de você. Então, por isso que é tão real. E eu creio que Deus tem te usado e vai te usar muito nessa área. E aí esse ponto, bispo, assim, eu venho me questionando, assim, às vezes, e entender que determinadas atividades que eu tenho profissional, elas precisam ser adaptadas a esse chamado também. Legal. Porque é claro que a gente, como profissional, temos que manter uma certa distância como profissional. Sim. Acho que isso é importante. Sim. Dentro do processo. Mas eu entendo também que alguns você tem que abrir ali uma janela para trazer para perto, porque aí a ideia da mudança de comportamento. A mudança de comportamento, às vezes, você precisa estar junto com a pessoa. Em determinado momento, você vai soltar a mão e aquela pessoa vai. Legal. É o processo como se fosse uma criança. Uma criança não nasce já andando, correndo. Ela precisa de um processo de engatear, desenvolver a habilidade de andar, para depois desenvolver uma habilidade maior, que é de correr. Mas isso tudo é um processo. E você precisa desenvolver também essa capacidade de selecionar isso. Exatamente. Cada pessoa vai exigir uma postura e uma abordagem diferente. Né? Exatamente. Isso é muito interessante, porque você deve se perguntar o tempo todo, eu abro aqui, mantenho uma distância, o que eu faço? Isso se encaixa do lado espiritual com a direção do Espírito Santo. Né? A direção do Espírito Santo não é sempre fazer a mesma coisa. Nesse caso você vai fazer isso. Mas se você estiver sensível, ele vai falar de vez em quando, hoje você vai fazer diferente, você vai fazer assim, para ter o resultado que precisa ter. Dependendo da pessoa, dependendo da situação, ele quer te usar de uma determinada maneira. Exatamente. E essa sensibilidade de ser movido pelo Espírito Santo, você vira um instrumento. Porque em determinados momentos você precisa trazer, outros você precisa dar um distanciamento, porque é aquele momento que a pessoa tem que às vezes está ali entrando em contato com isso, com esse isolamento, esse distanciamento, e outros você tem que abraçar, porque tem feridas de rejeição. Até mostrar um pouquinho das suas, às vezes, né? Exato. Para a pessoa entender que você, como ela, você entende. Isso é muito legal. E é exatamente isso. Você não vai fazer isso com todo mundo, mas em alguns casos vai identificar que precisa acontecer. Sim. Legal. E isso aconteceu aqui, né? Isso acontece aqui, né? Deus me colocou uma pessoa hoje que eu tenho essa proximidade, que eu venho cuidando, que eu venho discipulando,
E hoje é uma pessoa que está indo muito bem. Que tremendo. Eu acho que eu sei quem é. Vani, nosso foco principal para conversar contigo, porque se for abrir o leque, você tem experiência em muitas coisas, mas a gente quer falar sobre parece ser o mal do século, a gente vai falar sobre ansiedade. E essa palavrinha tem se tornado cada vez mais comum. Muitos anos atrás você não ouvia muito falar em crise de ansiedade, embora ela já acontecesse. Perfeito. Você não ouvia falar muito em transtorno de ansiedade, ou sou uma pessoa ansiosa, significava uma coisa, hoje talvez signifique outra coisa. E eu acho que é um tema que vai tocar em praticamente todo mundo. Se quem está vendo a gente agora e ouvindo não experimenta isso, com certeza conhece alguém que experimenta. E eu não sei se você com certeza já deve ter visto isso, porque você é um estudioso do assunto, mas eu já ouvi uma estatística que eu não fui lá comprovar. Eu acreditei na fonte, acreditei na pessoa que falou, de que o Brasil hoje é o número 1 no mundo inteiro em ansiedade. Perfeito. Nós temos uma população, grande parte da nossa população, ansiosa mesmo. E a gente mais ou menos identifica que tem a ver com a evolução tecnológica e várias outras questões sociais e emocionais, mas é curioso que o Brasil esteja nessa... Né? Poderia ser qualquer país, mas a gente sabe que no Brasil, sendo extremamente populoso, acaba sendo expressivo nos seus números. Primeiro em ansiedade. E grande parte da população jovem experimentando isso, né? Você confirma, realmente, você acha que é por aí mesmo? A gente tem experimentado isso nesse tempo? A sua linha de pesquisa está perfeita, exatamente. Como eu disse, eu não fiz pesquisa, eu acreditei na fonte. Mas essa fonte foi uma fonte assim, bem coerente do cenário do nosso país. Eu só penso que a gente tem que entender um pouco quando nós colocamos a ideia de ansiedade, entender o que é ansiedade e o que remete à ansiedade dentro dessa perspectiva patológica. Primeiro, a gente precisa entender que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Legal. Então, assim... Ninguém não tem. Né? Todo mundo em algum momento apresenta. Exatamente. Algum nível. Tá. Então, quando a gente olha para a ansiedade, a gente tem que começar a fazer uma leitura que eu estou sujeito a uma ansiedade mediante a uma situação de ameaça ou de perigo, que vai me gerar medo. Então, se a gente pensar isso de um ponto de vista de origem primitiva, natural, você pega um animal que está na selva, ele está ali bebendo uma água, ele está diante de cercado de predadores, que ao sentir o cheiro de um predador ou um barulho na mata, ativa uma área de reação que defensiva. Que é defensiva, exatamente. E cientificamente falando, essa área ela está localizada no sistema límbico, que é a amígdala cerebral. Sim. Que é como se fosse 2 carocinhos de amêndoas, bem pequenininhos. Isso, Que é como se fosse um botão que ativa uma reação de defesa do nosso corpo. Então isso, olhando a partir dessa perspectiva, a gente começa a entender que a ansiedade é algo positivo. Sim, porque te ajuda a evitar alguns perigos, algumas ameaças. Perfeito. Usando o seu exemplo, estou te interrompendo, você vem comigo. Perfeito, ótimo. Esse animal bebendo água ali e atento em algum nível, ou em um pouquinho ali, percebendo o seu ambiente, para possíveis perigos e ameaças que podem surgir, sou eu no meu carro no trânsito do Rio de Janeiro. Exatamente. Eu pego o meu volante e eu fico tenso porque existe muita coisa para ficar atento. Você tem que ficar atento às reações das pessoas, às ações das pessoas, às pessoas que estão às vezes distraídas, a um pedestre distraído, a um ciclista distraído, ou alguém que fez uma coisa errada querendo fazer, e ao sinal de trânsito, é um menino que está jogando bola e a bola daqui a pouco entra e ele vai correr. Esse monte de coisas, para o motorista, é mais ou menos parecido com as possibilidades de ele ficar ansioso aí. Exatamente. Então, essa reação de estar ansioso, ela parte de um princípio que é defensivo,
natural do organismo, mas pode ir para um lado patológico, que é o que nós entendemos hoje dentro do estudo das doenças mentais. A ansiedade está dentro do CID, a classificação hoje das doenças, o mais atualizado é o CID-11. CID significa? É um código de saúde, tá? Das doenças em modo geral. E nós temos o DSM-5, que é o mais atualizado, que é também um código, é uma classificação das doenças mentais. Okay. Então o CID é mais abrangente, o DSM-5 ele focado a parte das saúdes mentais, das doenças mentais. Então, olhando dentro dessa perspectiva, aquilo que pode ser hoje importante como defesa, olhar o trânsito, ver se vai atravessar uma criança, se vai ter uma colisão com outro carro, o sinal, um conjunto de fatores, a gente hoje tem algumas interferências ainda que potencializam isso ainda. Essa preocupação, podemos dizer assim. Que ó, eu estou aqui, mas pode vir uma pessoa aqui me roubar, tem um assaltante, pode acontecer isso. Enfim. Entendi. Nós temos hoje, principalmente no Rio de Janeiro, uma violência cada vez maior. E isso vai deixando a gente cada vez mais atento. Mais tenso às vezes. Mais tenso às vezes. E aí, falando da amígdala, ela sendo potencializada em termos de ameaça, o nível de ansiedade ficando mais elevado, ela não relaxa e a gente tem que estar sempre num ponto de ativação, como se fosse um vigilante que não descansasse. Então já não tem mais um botão que desliga e liga, é um botão que fica ativo o tempo inteiro. Então aquela pessoa que tinha ansiedades normais que todo mundo tem, é elevada a um status onde a gente considera a ansiedade uma doença? Perfeito. É isso? Tá. Vai desenvolvendo uma ansiedade. Evania, mas então... Qualquer pessoa está sujeita? Qualquer pessoa está sujeita. Existem pessoas que têm mais tendências? Sim, sim, porque tem uma questão hoje que já existem estudos que vão numa linha de pesquisa e de comprovações que a ansiedade também pode estar relacionada a uma questão genética. Ok. Como também pode estar relacionada a uma questão alimentar. Olha. Então não tem só a ver com uma ameaça, tem outras possibilidades que possam estar desencadeando todo um processo de ansiedade. Mas o ponto dentro do contexto de ameaça, é a gente entender que essa amígdala, quando ela fica super ativada ou assim potencializada, ela está num nível de atenção onde o seu cérebro está em vigilância o tempo inteiro. Então eu tenho uma ansiedade, é patológica? Se eu tiver que fazer uma prova amanhã e eu ficar ansioso, é patológico? Não necessariamente. Você tem uma prova, algo que você não sabe como vai ser essa prova. Você pode. É uma ameaça, é um medo. Mas é pontual. É pontual. Exatamente. Passou o processo da prova, eu vou relaxar novamente. Legal. Que pode estar desencadeando também uma crise de ansiedade. O que seria uma crise de ansiedade? É um nível de ansiedade ao extremo, que pode levar em termos de até 30, máximo 30 minutos a 1 hora, mas depois você vai normalizar isso. A ansiedade patológica, ela se estende, ela permanece. Entendi. Por isso que ela precisa ser tratada. A gente está fazendo distinção, então, entre, no mínimo, aí 2 grupos. Exatamente. Existe a possibilidade da crise. Existe gente que nunca vai ter a crise, mas quando tem, não significa crise que você entrou no processo patológico. Você pode ter a crise e depois ser ajustado, pode vir a ter outras em algum momento, mas é diferenciado desse grupo que está vivendo nesse transtorno. A expressão transtorno, inclusive, que a gente até usa para isso, né? Mas imagina, você ter que viver o tempo todo assim, é exaustivo. Muito. Usando um exemplo que veio aqui na minha mente, mas não sei se encaixa perfeitamente, uma pessoa que vive com uma máscara, vive tentando mostrar alguma coisa que não é. É exaustivo, porque você não pode parar de ser aquele personagem que você criou. Não sei se encaixa exatamente na questão da ansiedade, mas chega uma hora que você não aguenta mais, né? Sim. E outros casos parecidos também. Então a pessoa que está ali, no caso da ansiedade, às vezes ela nem tem tanto controle assim, né? Porque esse ponto é importante estar falando aqui, porque tem a ver com como, assim, eu penso a ideia do título, né? Assim, ganhar um título é muito fácil. É muito fácil eu chegar aqui agora e me apresentar e ser querido para você. É fácil isso.
vai depender das minhas habilidades de conquistar, de sedução. O maior desafio é eu manter esse título. Se ele não é real? Não é, se ele não é real, eu preciso manter. Aham. E aí eu fico numa função de estar o tempo inteiro sendo esse Evanir que você conhece. Isso. Isso me gera ansiedade, porque eu não posso relaxar. É mais ou menos aí. Exatamente. Interessante. Então uma coisa se encaixa na outra. Sim. Mas a gente está falando principalmente de, às vezes a pessoa não faz nem ideia do que está causando aquilo, né? Mas ela está vivendo debaixo de uma doença. De uma doença. Exatamente. Como é que, em geral, alguém poderia dizer, bom, eu acho que eu tenho isso? Assim, obviamente é legal você ser diagnosticado por um profissional, mas alguém que está ouvindo a gente e pensa assim, eu acho que eu não tenho nada disso, mas existem alguns sintomas que revelam isso, uma preocupação excessiva frequente, com certeza. Você pensa em mais alguma outra coisa? Aí para assim, fazer uma leitura do ponto de vista de diagnóstico, a gente tem que entender que essa ansiedade ela pode estar relacionada a tipos de ansiedade. Ok. Vamos falar então de tipos de ansiedade. Exatamente. Aí nós temos o TAG, que é a ansiedade generalizada. É aquela pessoa que está aqui agora, mas o meu pensamento está em algo, uma ameaça. Eu estou aqui, estou preocupado com minha casa, se o meu marido, né, vai chegar em casa, se minha esposa vai chegar em casa, porque eu estou preocupado se vai ter um acidente. Ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente que ela me mandou a seguinte preocupação. Ela está associando o que está acontecendo no sul, a ideia da invasão, da enchente, ela está tendo uma ansiedade porque ela acredita que pode estar... Olha, está vindo os pensamentos como se tivesse que acontecer isso aqui no Rio de Janeiro. Aí ela está pensando se acontecer o andar do apartamento dela, se vai chegar ao nível da água, se vai dar tempo de ela... É uma preocupação real para ela. Real. E que ela não tem muito controle. Não tem. Está sendo invadida por esses pensamentos. Exatamente. E aí ela me mandou a mensagem, porque eu estou preocupado com os meus cachorros, como que eu vou salvá-los, se eu estiver no trabalho, se vai dar tempo de eu chegar para salvar meus bichinhos. Aí você, estou fantasiando aqui, como profissional ou um amigo, querida, isso não vai acontecer, no Rio de Janeiro isso não acontece nunca, mas se acontecer vai ser no nível... Funciona? Simplesmente conversar com alguém assim? Não, né? Porque a pessoa tem consciência que esse pensamento ele é desproporcional. Exatamente. Ele percebe, a pessoa percebe isso. Não tem a ver com a realidade. Ele percebe que isso está dentro de um quadro de ansiedade, que tem a ver com um pensamento um pouco assim, delirante, podemos dizer. Entendi. Isso não é real, mas eu não consigo sair disso. É aquele pensamento que te controla. É muito patológico. Sim. E a gente vai ter que ir para um tratamento. Um tratamento. Como é que normalmente acontece um tratamento? O tratamento vai depender especificamente de cada um. Em alguns casos, quando a ansiedade é algo muito forte ou bem patológico, podemos dizer assim, o tratamento é fundamental, a medicação, porque a medicação ela vai ajudar na potencialização do neurotransmissores, a serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor do bem-estar. A medicação vai ativar a liberação da serotonina, que vai dar um equilíbrio já nesse processo todo, vai regular. A questão, por enquanto, só química. Exatamente. E aí, mas já ajuda bastante. Exatamente. Aí você vai para a parte, como cristão, aqui falando, é a fé, que é fundamental isso, é a oração, é acreditar que a nossa vida está sob o controle de Deus. Isso é fundamental. Eu preciso crer nisso, que eu estou aqui e Deus tem o controle de tudo. Tudo. Eu não preciso me preocupar. Está na mão de Deus. A minha vida pertence a Ele. Se minha vida pertence a Ele, não estou mais sob o controle. Você está resumindo o que o Novo Testamento todo fala sobre a ansiedade, que é simplesmente se você vai ou não vai confiar em Deus. Se você vai crer que Ele realmente está te sustentando, está te ajudando. Porque você não tem controle da situação. Você precisa confiar que tem alguém maior do que você. Então, o seu nível de confiança em Deus é o que ajusta essas questões interiores, emocionais, que a gente não tem nenhum controle.
Se ele tem controle, eu preciso depositar nele a minha fé. Exatamente. E aí, volta lá a ideia do animal que está bebendo água. Eu estou aqui na beira do rio, estou cercado de predadores, mas se a minha vida está sob o controle de Deus, nenhum predador vai me atacar. Legal. É a fé. Isso aí. E aí ela diminui essa amígdala que está super ativada, super ali ao extremo, ela vai regular. Legal. Você colocou a necessidade em vários casos, talvez seja muito popular isso, de medicação, e você colocou a fé. Perfeito. Mas também tem a questão terapêutica, que também entra nesse tripé aí, ou tem mais algumas coisas? Eu ia até concluir isso. E aí, mas como que... Para que então eu preciso de terapia se basta eu só ter fé? A terapia, ela vai te disciplinar, vai te orientar uma qualidade de vida. Ela vai fazer você, às vezes, perceber coisas que está relacionada a algum trauma que pode estar ativando também essa ansiedade. Os traumas, que aí eu chamo de gatilhos como psicólogo, mas esses gatilhos estão relacionados a traumas que eles, às vezes, está relacionado a uma relação com o outro, a uma fala, a uma experiência de um ambiente. Por exemplo, se eu sofro um abuso em um determinado lugar, ao passar por uma experiência próxima daquela relação do abuso, isso é um gatilho para ativar a minha ansiedade. Então, às vezes, eu preciso tratar questões traumáticas também. Me dá alguns exemplos do que seria se aproximar daquilo. Eu pensei, tipo assim, se você ouve o mesmo nome daquele abusador, é um gatilho. É um gatilho. Uma fala. Uma fala. Um cheiro. Um cheiro. Um lugar. Um lugar. Tudo isso pode ativar uma cena traumática. Entendi. E isso é interessante porque em alguns casos, quando você vai falar em uma pessoa que sofreu algum trauma, o trauma ele tem uma questão que é significativa. O trauma ele atinge uma área do nosso cérebro que é a área da fala. Então dificilmente uma pessoa que passa pelo trauma ela consegue falar desse trauma. Às vezes ela não consegue falar. Ela fica bloqueada. Fica bloqueada. Você não está falando de dificuldades de falar em geral. Ela não consegue tratar daquilo. Perfeito. Não é que ela... não é uma escolha. Ela não ficou muda, mas ela ficou incapacitada ali. Perfeito. Isso? Exatamente. E aí na terapia, um processo de acompanhamento com um profissional, essas áreas vão ser observadas, vão ser... Existe um processo que vai fazer com que essa pessoa venha acessar essas áreas. Que às vezes está sendo ali um ponto que está desencadeando todo um processo de ansiedade. Eu acho fantástico, assim, a minha esposa, quando ela decidiu fazer a faculdade de psicologia, e ela hoje trabalha nessa área, eu fui aprendendo e desconstruindo ideias que tinham sido colocadas em mim como homem e como pastor. E eu preciso falar aqui hoje para homens e pastores que têm algumas resistências, né, em relação ao apoio que a terapia psicológica pode trazer para qualquer pessoa. Primeiro que ninguém consegue mais me convencer do contrário, porque eu já participei de terapia e me ajudou de uma maneira eterna, profundamente. Então ninguém consegue me convencer do contrário. Mas o grande lance das nossas resistências, mais uma vez, eu fui aprendendo, fui crescendo nesse sentido, é que a gente ignora que está lá na Bíblia também essa função, né, de que existe um versículo, mas existem uma série de contextos que você vai conseguir encontrar a mesma ideia de como pessoas ajudam umas às outras quando a gente conversa e se abre. E há uma passagem que diz que nós devemos até confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E a gente precisa entrar nisso com muito carinho e perceber que às vezes a cura acontece na confissão, quando a gente conversa, quando a gente para e fala um pouquinho do que está escondido lá dentro da gente. Então, claro que isso pode acontecer no contexto apenas da irmandade, apenas de eu estar com o irmão conversando, né? Mas em geral a gente vai encontrar em profissionais qualificados aqueles que podem realmente nos ajudar até acelerar um pouco esse processo, até nos ajudar a dar os passos que a gente precisa dar. Então hoje eu me tornei muito fã assim dos bons psicólogos. Eu não vou falar mal de nenhum psicólogo, mas eu preciso também aproveitar o microfone e falar que eu acredito como pastor, como cristão, que esse é um elemento importantíssimo para mim na psicologia, que eles tenham também em Deus
né? Hoje eu sei que é uma crise. Se tem um psicólogo não cristão me ouvindo, vai se sentir até um pouco ofendido, mas eu não queria ofender ninguém. Mas eu acredito de todo o coração que a presença de Deus no meio daquele tratamento é fundamental. Claro, eu não tenho como abrir mão disso, não tem de jeito nenhum como aceitar diferente. Mas eu acredito demais e eu recomendo a todo mundo, você procura um psicólogo, não esquece desse aspecto. Isso é muito importante e não poderia fazer diferente. Até porque eu já vi também decisões sendo tomadas, escolhas sendo tomadas com base em instruções e orientações de um psicólogo, de um profissional, que foram numa direção contrária à vontade de Deus, e o barco afundou, e deu tudo errado, e a pessoa não pode nem botar na conta do profissional, tem que entender que foram umas escolhas que ela mesma fez, mas faz toda a diferença trazer também. Eu sei que nenhum psicólogo pode, hoje, em clínica, não pode, por lei, né, trazer a Bíblia, trazer religião, faz sentido, mas por outro lado, a gente está aqui falando sobre as coisas de Deus, e eu acho que um ajuda o outro profundamente se a gente souber equilibrar isso bem. Bispo, você trouxe um ponto muito importante nesse processo todo, que é confessar os vossos pecados, né? Suas questões uns com os outros. Mas também existe uma passagem que ela remete muito a essa importância do lugar de fala, que está lá escrito assim: enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos. Olha aí. Então, silenciar, guardar para si as questões mal resolvidas, ou não mal resolvidas, mas talvez que você não faça nem ideia, ela vai adoecer. E aí é interessante porque tem uma estratégia que eu aprendi lá na minha origem, que era chamada janela do Juário. Janela do? Juário. Juário. Essa janela, ela diz que eu sei algo sobre mim e que você não sabe, mas eu sei. A outra janela diz o seguinte: eu sei algo sobre mim e o bispo também sabe algo sobre mim. Você também sabe. Eu também sei. E a outra é: eu não sei algo sobre mim, eu não consigo observar o meu comportamento, mas as minhas ações estão sendo observadas o tempo inteiro por você e você sabe alguma coisa. O Evani diz que é amigo, mas ele reage como um... Ou seja, você não percebe algo. É inconsciente. Eu percebo e posso te ajudar a fazer um ajuste. Exatamente. E a outra é: você não consegue saber nada sobre mim. Nem é um você. ponto cego e nem eu. E aí... Interessante. É o Espírito Santo que tem que atuar. E ninguém escapa, né? A janela funciona para qualquer um. Exatamente. Então isso é muito importante quando a gente começa a olhar a partir desse ponto, entender. E se você tiver uma convicção nessa questão, você pode até se tornar um pouco mais humilde. Porque a maioria de nós ignora que a gente pode ser ajudado por alguém que está enxergando algo que a gente não enxerga. E que às vezes tem coisas que ninguém está enxergando, nem a gente, mas Deus pode nos ajudar. Muito legal. Gostei de ouvir isso daí. Muito interessante. E essa consciência de que eu não sou o profissional que vai ajudar você. Eu estou aqui para te auxiliar. Isso aí. Em uma dessas janelas. Uma dessas janelas eu não vou conseguir te ajudar. Isso não tem a ver com o meu profissionalismo, não tem a ver com o Evani psicólogo. Tem a ver com uma questão da minha impotência. Da minha dificuldade, às vezes, de acessar áreas que eu não estou conseguindo enxergar. Muito legal. E eu tenho que admitir isso. Eu tenho que reconhecer isso. E isso é libertador, porque a gente, mais uma vez, rende, né, a nossa incapacidade àquele que pode nos ajudar. Confia, né, a nossa própria impotência naquele que é todo poderoso. Exatamente. Isso é muito legal. Pode nos ajudar realmente a encontrar o lugar correto de sermos ajudados. Porque se você acreditar que você não precisa de ajuda, é difícil demais alguém poder te ajudar. Exato. E você permanece sem ajuda. Que é frustrante, né? Que é muito ruim. Queria te perguntar um negócio que era o seguinte: se você me ajuda a identificar se o que eu tive foi uma crise de ansiedade. Eu a princípio achei que tivesse sido. Foi uma questão inédita, eu não sei, nunca teve nada antes, nunca tive nada depois. Foi um dia muito específico em relação a isso, e eu não tenho o menor medo nem pudor de tratar e falar para todo mundo que aconteceu mesmo.
Hoje, eu não sei se tem outras características e você vai dizer, talvez tenha sido isso. É só uma observação. O que eu tive... por quê? Você dizia, você estava sob muito estresse? Não lembro se eu estava, eu achava que não. Mas talvez estivesse. Bom, isso é um ponto importante, depois eu vou falar. Não, pois é, exatamente, da janela que a gente acabou de falar. Eu acho que eu não percebi algo, eu não sei se qualquer pessoa perceberia, mas eu estava assim, debaixo de uma pressão que eu nunca tinha estado antes. Ministerialmente estava difícil, mas eu pensei assim, eu estou conseguindo, estou tirando de letra, está dando certo, está funcionando, beleza, mas estava sendo pesado ministerialmente naquele momento. Um dia normal, fazendo todas as atividades que eu costumava fazer, eu estava em casa. Mais tarde eu ia fazer uma cerimônia de casamento naquela noite. Estou sentado no computador, conversando com um amigo, vídeo, ele me ajudando a ajustar algumas coisas. Quando terminamos a nossa conversa, eu tive um mal-estar de 1 segundo. Não soube dizer o que é, mas parecia que alguma coisa tinha mexido. Como se fosse na mente. Falei, ok. E por alguns segundos eu fiquei um pouco pensando, o que eu tenho que fazer agora? Mas quem me conhece sabe que eu faço isso o tempo todo. Tipo assim, às vezes eu me perco, às vezes eu sou desligado. O que eu tenho que fazer agora? Às vezes esqueço as coisas. É muito fácil para mim esquecer as coisas. Graças a Deus eu conheço um monte de gente parecida comigo, que me dá um certo consolo, mas é essa questão realmente, às vezes, não organizar todos os pensamentos. Eu foco em algumas coisas, então para focar naquilo eu perco outras assim. Mas beleza, era um dia normal, tudo certinho. E aí eu fui para me preparar para sair de casa para esse casamento. Na hora que eu estou tomando banho, eu estou com uma sensação estranha, que não está muito legal, não estou 100% aqui. E eu nunca tinha tido isso antes. Aí aconteceu, na hora que eu fui me arrumar para o casamento, eu fui colocar um terno e uma gravata. E quando eu puxei a gravata aqui, eu senti muito forte uma falta de ar. Nunca tinha tido uma falta de ar. Com uma confusão muito grande. Aí eu puxei a gravata, tirei, sentei na cama e tentei organizar os pensamentos. Não conseguia. Naqueles minutos ali, fiquei mal. Liguei para minha esposa, falei, Rafa, não estou muito legal, não sei o que está acontecendo. Eu nem lembro tudo que eu falei, mas eu acho que eu fui claro com ela. E ela falou, vou te ajudar então. E ela ligou para alguém para me ajudar, porque eu não ia mais conseguir fazer aquele casamento. Pedi 1000 desculpas ao casal, que já tinha me convidado há muito tempo atrás. Mas outro pastor pôde ir no meu lugar, graças a Deus, não tivemos nenhum problema aí. Mas aí o que aconteceu nas próximas meia hora, mais ou menos 1 hora, foi que eu parei, fiquei quieto. Meu filho chegou, ficou sentado comigo ali. Depois ele me contou que eu repeti algumas coisas. E eu falei, não é possível, você está brincando comigo. Eu falei com ele normal, como tipo assim, não é possível, eu estou contigo aqui, você está dizendo que eu já disse isso antes. Então foi uma confusão muito grande que durou esse tempo. Fomos para o médico. Nós temos na família médicos que sugeriram, é melhor você ir lá, ver que está tudo bem. Aí fez todos os exames necessários, a preocupação de ter tido alguma questão, acho que isquemia e outras coisas. Descartou tudo, não teve nada. Nada que fosse importante nessa questão. Mas aquilo me deixou pensativo, tipo assim, será que eu estou carregando uma carga acima do que eu deveria estar carregando? O que está acontecendo comigo? E eu fiquei muito preocupado de ter qualquer coisa parecida com aquilo no futuro. De lá para cá, Ivani, umas 2 ou 3 vezes eu me vi no momento onde eu falei assim, opa, eu acho que se eu não parar aqui, daqui a pouco eu posso ter alguma outra coisa. Eu consegui me policiar, não tive nunca mais nada. De vez em quando tenho uma coisa que, como a gente falou, uma ansiedade que todo mundo tem, mas não uma questão tão forte ali. Você já sabia disso? Já tinha te falado? Ou não? Eu já ouvi você falando sobre isso. Sem dar muitos detalhes. Pois é, foi mais ou menos assim que aconteceu. E quando alguém me perguntava, eu falei, eu acho que foi uma crise de ansiedade que eu tive. Perfeito. Não sei se foi. Você acha que esses sintomas que eu tive se encaixam? Né? Sim, se encaixa perfeitamente. É possível ter uma crise de ansiedade assistindo uma série em casa comendo pipoca. Foi mais ou menos o que aconteceu. Eu estava completamente fora de atividade. Né? Exatamente. Não está associado especificamente a uma atividade. Sim.
Como eu falei lá atrás, existem questões neuroquímicas envolvidas, né, o sistema neural envolvido no processo de ansiedade. Então, nós falamos aqui da amígdala cerebral, que ela trabalha, ela ativa uma outra área do nosso sistema, que é o sistema simpático, que é essa alteração do funcionamento, mudança de temperatura, batimentos cardiorrespiratórios acelerados, o diafragma fica comprometido, você sente a sensação de falta de ar, porque o diafragma está comprometido. Entendi. Você tem uma reação física envolvida e pode também ter uma reação mental, ou seja, o que o Davi falou. Olha, você repetiu algumas coisas. Isso tem a ver com uma crise de ansiedade. Até hoje eu acho que ele está mentindo. Eu acho que não era verdade. Pois é, a gente quer acreditar que não é, né? Mas quem está ali vendo realmente vai registrando esses episódios, essas cenas que vão acontecendo no processo de uma crise de ansiedade. O que a gente tem hoje nas emergências? Um número cada vez maior de entrada nas emergências de pessoas dando entrada com princípio de infarto. Ok. Estou tendo um infarto. Dor no peito, aceleração cardiorrespiratória alterada, pressão está lá no alto, eu estou tendo um infarto. O paciente acha que é isso? O paciente acredita que é isso. Quando chega no hospital, vão fazer todo o exame dos sinais vitais, e, enfim, faz o exame cardio, tal, tudinho, e vai perceber que aquilo ali tem a ver com um quadro de ansiedade. Qual a recomendação médica? Procura uma terapia. Olha, você está tudo bem, seus resultados foram muito bem, a princípio foi uma ansiedade, eu recomendo que você procure uma terapia. Ou toma aqui uma medicação, um ansiolítico, que vai diminuir esse processo da amígdala todinha, e procura uma terapia para você tratar isso. Ah, mas eu não tenho nada para tratar. Não tem questões nada. Sou uma pessoa bem resolvida. Eu acho tão engraçado quando alguém fala isso. Não tem nada para resolver. Não tá tem tudo nada, tá tudo certo. A vida é boa. A minha vida é perfeita. Eu sou um cara bem sucedido, ganho muito bem, tenho uma família maravilhosa. Por que eu preciso me tratar? Não preciso nada. A falta da qualidade de vida pode estar interferindo nesse processo. E a qualidade de vida dela está relacionada a um conjunto de fatores. O que eu estou fazendo hoje no meu lazer? O quanto eu estou agregando atividades que estão uma sobrecarga no meu psicológico, na minha questão física. O que está hoje me gerando como um lugar de ameaça? Às vezes, tantas atividades, eu tenho que estar aqui agora, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso gera um medo, gera uma preocupação, gera uma ameaça. Aí a gente volta lá na ideia do lago, da bebê, cheio de predadores, a ideia do trânsito, que você associou muito bem, né? De estar ali... Imediatamente eu pensei nisso, porque eu acho que todo mundo sofre. Perfeito. O trânsito é um lugar de tensão, né? É muita coisa para olhar. Foi perfeita essa associação. E aí, às vezes, o resultado final eu posso não estar pensando ou trazendo nenhuma preocupação que está desencadeando a ansiedade. Mas o processo que eu estou inserido na minha vida, ele ativa esse botãozinho da amígdala, como se fosse um botão que ativa, e ela está ali, eu não estou percebendo. Por exemplo, a gente está aqui numa sala, tem um ar-condicionado que está funcionando perfeitamente. Mas não pode acontecer de repente parar o ar-condicionado. E parou. Aí vamos chamar o técnico. O técnico vai olha, parou por conta disso. Mas estava funcionando tão bem, estava tudo indo perfeito. Mas quanto tempo que você fez? Eu estou muito tempo sem fazer manutenção. Então, por conta disso, gerou um desgaste na peça, que o resultado final foi parar o ar-condicionado. É engraçado porque a gente vai sempre assim, né? Tava tudo bem. Tava tudo bem. Dificilmente, né? Tava tudo indo para estouro, né? Tava tudo bem. É um discurso muito comum, né? Perfeito. Quando se fala de máquinas e quando se fala dessa máquina aqui, né? Tá tudo indo bem. O que aconteceu de repente? É porque não estava tudo bem, só que não estava visível. E Deus é perfeito, tá, bicho? Porque Deus, ele preparou o homem como se fosse um dispositivo. As nossas reações, elas sinalizam que aquilo não está nada bem. O Evanir, que adoeceu lá no mundo corporativo, chegou a um determinado ponto da vida que não estava nada bem. Porém, estava inserido num programa de qualidade de vida.
mas não estava nada bem comigo. Mas você está dizendo que você percebeu alguns sinais que você acabava ignorando, era isso? Talvez eu avancei, né? Eu estava num momento assim de muita cobrança. Uhum. Então eu trabalhava com programas de qualidade de vida, eu trabalhava com recrutamento, eu recrutava pessoas às vezes, como era uma empresa uma multinacional, o recrutamento eram recrutamentos desafiadores para mim. Eu tinha que contratar pessoas que iam cuidar, quem ia cuidar era a parte de resseguro. Então, um especialista que ia cuidar da parte da qualidade da carne do gado. Então, era uma pessoa que ia ver a parte da terra que o boi ia estar pastando, a alimentação desse boi. Então, era uma área assim, que era desafiadora para mim na época. Então, às vezes, quando caía um recrutamento, eu ficava, tem que recrutar, como que eu vou achar? Eu começava a pesquisar, buscava pessoas. A princípio, era só procurar, mas isso me gerava um medo de eu não conseguir contratar, porque tinha um prazo para entregar esse candidato. Uhum. Quando eu fui ver, aquilo foi acumulando, era qualidade de vida, era isso. Vamos contratar um palestrante, entra em contato com a equipe de Caco Barcelos, que eu tive uma oportunidade de chamar, e a equipe de Caco Barcelos me oferece um valor X, mas eu só tinha um valor X para contratar, e eu negociava o valor, não dá, não, o Caco Barcelos não é esse valor, vamos chamar o Cortella, né? Eu tive a oportunidade de chamar o Cortella para dar uma palestra, e aí tinha todo um sistema para contratar, é um excelente profissional, um excelente mestre, e aí eu tinha que ver, não tinha nada a ver com o Cortella, tinha a ver com a equipe do Cortella, que ia ter a questão dos valores que eu tinha que negociar. E era pressão sobre você. Exatamente. E o resultado final foi um quadro de ansiedade. A princípio estava tudo bem. Tremendo. Vani, para a gente terminar, como é que isso, as pessoas que estão hoje no contexto da igreja, seja um membro ativo, seja alguém envolvido com o ministério, seja as pessoas que estão nessa, vamos chamar também essa máquina que precisa estar funcionando propriamente, que a gente enxerga como um organismo vivo, que é a igreja, com propósito, com missão, mas que também funciona nas relações e às vezes existem cobranças. O que você pensa assim, não sei se é tão diferente do mundo corporativo, talvez não, ou até mesmo da experiência familiar. Mas você percebe que alguma coisa na igreja, as pessoas, um aspecto será que as pessoas têm algum preconceito porque são cristãs e pensam que tudo deveria ser resolvido espiritualmente? Como é que na igreja você acha que a ansiedade vai se instaurando sem que a gente perceba? Essa pergunta foi muito importante dentro do que nós estamos tratando aqui. Enquanto igreja, nós temos a fé. Ontem eu estava falando isso com uma pessoa que ela relatou para mim que não estava tomando a medicação porque, olha, mas eu não estou tomando medicação, né? Porque o mundo nos oferece isso, mas a gente tem que ter a nossa fé. Eu sou uma pessoa de fé. E eu fui tentar trabalhar com essa pessoa dizendo que tomar medicação não significa que ele está perdendo a fé. Até porque Deus, ele utiliza ferramentas profissionais, pessoas, para tratar, para alcançar outras pessoas. E aí, o maior desafio hoje dentro da igreja, eu sou uma pessoa que eu atendo aqui na igreja, né? Eu agradeço a sua oportunidade de poder ajudar pessoas. A gente que agradece. E o maior desafio hoje é a resistência de reconhecer essa parte nossa, que é a parte de pedir ajuda. Isso. Que é bíblico também. Que é bíblico. Eu preciso me render, pedir ajuda. Então, quando eu tenho uma resistência ao tratamento, aquilo que está recomendado pelo tratamento, eu estou indo com uma resistência a isso. Então, eu não vou alcançar a cura, porque eu estou indo na contramão. Quando Jacó, no Vale do Jaboque, luta com o anjo, o processo de luta, se aquilo foi um processo simbólico, se foi, seja lá o que for, aquele combate, houve ali uma luta, uma resistência. Se aquilo foi simbolizando uma questão de caráter, mas o que é mais interessante, que a briga com o anjo, é o quanto nós estamos resistindo. E talvez se encaixe numa briga interior de Jacó mesmo. Porque quando termina, o nome dele é mudado. Exatamente. Ele vai mudar a identidade dele
porque houve um momento de rendição. É isso, perfeito. O processo de mudança precisa passar pelo processo de admitir as minhas fraquezas. Quando eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Jacó significava uma história que ele não queria contar, mas é quem ele era. Esses dias eu dando aula para o pessoal lá da nossa escola, né, de formação de líderes maravilhosa, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Eu tive a oportunidade por conta da minha especialização em saúde mental, em saúde emocional, eu dando aula ao pessoal lá de Bangu, e eu falei assim, olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui, estou falando hoje na sua frente, olha, eu admiro demais o nosso bispo. Obrigado, querido. Porque a leitura que ele tem, que nós precisamos respeitar os nossos limites, é muito sábio o nosso bispo. Porque a Igreja Nova Vida, no modo geral, tem muitos desafios, tem muito trabalho, tem muito trabalho aqui. Muito. Só que em alguma parte disso você diz assim, olha gente, temos muito trabalho, mas também nós temos um trabalho que é olhar para dentro da nossa casa e cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida. Tem que dizer não para algumas coisas. Exatamente. Isso é saúde. Isso é reconhecer que um salva-vida, para entrar no mar, para salvar uma pessoa, ele tem que, antes de mais nada, perceber que ele é capaz de sair. Porque se ele não tiver condições de sair, ele não pode entrar no mar para salvar. Em vez de um, morre dois, né? Exatamente. E que ilustração. Como é possível a gente querer salvar alguém e morrer junto, né? Em vários aspectos. Perfeito. E é isso mesmo. Quando você tá colocando, eu estou pensando, tem muitos trabalhos, mas a gente decide que não vai fazer alguns. Porque a gente tem que aceitar nossos limites. Né? Não vamos fazer só porque está todo mundo fazendo. E aí a maior resistência hoje, dentro dessa pergunta que você colocou aqui pra gente, dentro do contexto de tratamento, é o reconhecer, é se render mesmo. Legal. Olha, eu preciso de uma ajuda profissional. Olha, mas eu tô aqui, mas olha, mas você não é crente, por que você não está me orientando a orar? Por que você está me orientando? Porque isso você já está fazendo. E se não tiver, começa. E se não tiver, começa. Mas existe mais que pode ser feito, né? Ou seja, o fato até da gente estar conversando ali, que você está conversando com aquela pessoa, ela ignora, mas é um processo terapêutico ao qual ela se submeteu. Então, da mesma maneira, você pode dar mais alguns passos. Vai orar, vai jejuar, vai adorar, vai abençoar, faça o que for, mas não ignora que tem outras coisas que você precisa fazer também para ser livre, para viver o que Deus tem para você. Perfeito. Isso é muito importante. Dá vontade de ficar aqui mais a semana toda conversando, mas é bom a gente deixar todo mundo querendo mais, para você voltar, a gente conversar outras vezes. Queria te agradecer demais. Como, assim, o que a gente conversa aqui vai embora, assim, extremamente produtivo e maravilhoso. Eu tenho a impressão de que a gente ajudou muita gente. Sim. E eu fico com essa sua palavra final, querendo, assim, sonhar e imaginar. Imagina uma igreja onde todo mundo se rende e acredita que precisa de ajuda. Perfeito. Que a gente não sabe tudo. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente e as nossas lideranças possam instilar mais e mais na vida de outras pessoas essa necessidade de dependência total de Deus e das pessoas que Deus colocar perto da gente. A gente precisa de amigos, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de gente para nos ajudar a ser gente, e a gente tem muito para aprender ainda. Fico muito grato, porque eu creio que hoje você depositou muita coisa boa, mais uma vez na minha vida, na vida de muita gente que está assistindo. Que bom que você ficou com a gente até agora. Eu espero que, assim como eu, você tenha sido muito abençoado por esse podcast. Nossa imensa gratidão a todo mundo que faz esse nosso projeto aqui acontecer. Muito obrigado, Evani. Antes de ir embora, quer deixar alguma palavra com a turma que está assistindo? Bem, eu falei o tempo inteiro aqui sobre o autocuidado, né? Olhar para si, perceber a necessidade de pedir ajuda, de se render. E o que eu tenho que trazer hoje aqui para todos que ouviram aí sobre a questão da ansiedade é se perceber, se render, não deixar de falar é fundamental, né? Como eu trouxe aqui, quando calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos. Então, Deus nos ensina o tempo inteiro que
precisamos do outro, precisamos nos render, precisamos admitir as nossas fraquezas. No momento que eu admito, eu estou sujeito a pedir ajuda e entregar aquilo que é impossível de eu resolver a Deus e ao outro. Acho que esse é o caminho. Maravilhoso. Eu espero que o pessoal absorva isso daí. Vou aproveitar e dar uma dica aqui de leitura, falando sobre ansiedade. Nossa querida pastora Fernanda Duarte lançou há pouco tempo atrás um livro chamado Aquieta Minha Alma, e o tema é esse. Excelente ferramenta. A gente falou, né, de você ser uma pessoa que crê, que confia, que busca ajuda, que em alguns casos vai precisar de tratamento, seja o que for. Livro, um bom livro, que vai te ajudar também a vencer uma série de desafios. É isso daí, a gente vai colocar à disposição depois para você também aí ter acesso. Aquieta Minha Alma, a pastora Fernanda Duarte vai te abençoar tremendamente. Muito obrigado por participar com a gente, assistir com a gente esse nosso podcast. A gente se encontra na próxima semana. Deus te abençoe e até a próxima.